dentro daquela visão e dentro daqueles critérios. Tanto é que eu tenho falado para os relatores e para os parlamentares que deve se levar em consideração até, nesse primeiro momento, que esse órgão já nasça com dotações orçamentárias próprias para ter o seu local de funcionamento, ter o seu quadro de pessoal, porque se for para nós estarmos emprestando pessoal e local, já contamina a relação de quem vai nos fiscalizar. Daí a pouco estou dizendo, essa fiscalização faz de conta, porque na verdade funciona com os servidores do tribunal e dentro da própria instalação do TCU. Então, para evitar isso, já prevendo o futuro, tenho levado aos parlamentares essa ideia. Veja logo recursos orçamentários para que ele possa funcionar com a maior independência, com a maior isenção. Até porque quem defende o controle e a fiscalização deveria ser o último a reclamar de ser fiscalizado. Mas você acha que funciona? Porque o TCU já é uma instância que se questiona a efetividade das decisões. Criar mais uma instância depois do TCU, aí vai ficar uma coisa que parece que nada vai chegar a lugar nenhum. Não, mas não é para discutir as decisões. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, eles fiscalizam a parte administrativa, o emprego dos recursos. Por sinal, há uma lei excelente agora para entrar em vigor em janeiro, já 31 de janeiro, em que manda que se disponibilize na internet toda a execução orçamentária. E eu acho que caminha por aí. Então, não ter receio nenhum de mostrar o que está fazendo e de ser fiscalizado. E também a parte de correição, né, ministro? Por exemplo, você tem um caso aqui do Distrito Federal agora, que está em curso, que há a participação de um integrante do Tribunal de Contas, do DF, um suposto esquema de desvio de dinheiro. Seria importante ter uma parte de fiscalização também nessa área específica, né? Nós cedemos, inclusive servidores, para todas as CPIs. Geralmente, quando se instala uma CPI ou CPMI, a primeira coisa que faz é pedir pessoal dos quadros do tribunal e nós, dentro daquela visão e daquele comando constitucional que nós temos o dever de auxiliar o Congresso Nacional, imediatamente nós colocamos à disposição. Como temos auxiliado também o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da Justiça, tantos quantos nos solicitam. Mais ainda, agora, mais recentemente, nós, dentro da rede de controle que implantamos, estamos cedendo servidores para a Justiça Eleitoral. O ministro Carlos Aires Brito pediu servidores nossos para, com os do TSE e da Receita, começarem a preparar auditorias, prepararem auditoria para financiamento de campanhas. Então, esse grupo já está trabalhando, já está desenvolvendo estudos, e eu tenho certeza que vai encontrar... Essa questão das campanhas é um câncer na política brasileira. Agora nós estamos assistindo aqui em Brasília um escândalo que parece ser assim, o mais documentado de todos os que já aconteceram envolvendo desvio de recursos públicos, compra de voto, etc. Porque está tudo com vídeo, enfim, é uma novela sem fim. Todo e com dia tentáculos em vários órgãos, né? Em vários órgãos envolvidos. Por que essas coisas continuam se repetindo? O que o tribunal poderia fazer para impedir que elas continuassem repetindo? Bom, a nossa contribuição nós já estamos dando, atendendo esse pedido do ministro Carlos Aires Brito, para desenvolver mecanismos de auditoria, de financiamento de campanha. Isso é uma parte. E não me chame de utopista, por favor, diante do que eu vou falar. Eu sou um homem muito ligado à área da educação, tenho uma verdadeira paixão por ela. E digo que a luta que foi nossa, de Daci, de Florestan, de Otávio Elise e tantos outros, Jorge Raj, no sentido de que nós tivéssemos uma escola em tempo integral, era para que houvesse ensino e formação. Porque o ensino traz os conteúdos teóricos e práticos. E a formação é que traz os conteúdos de ética, de moral, esse sentido de nação. Resultado é que hoje, às vezes, você tem excelentes profissionais e faltam cidadãos. Isso é algo que tem que ser discutido, a meu ver, e tem que ser debatido e tem que ser colocado dentro do debate nacional. O segundo é realmente que o financiamento de campanhas, ou seja público, ou se iniba a participação do casamento, do encontro do
econômico com o político, do poder econômico com o poder político, é o que há de mais saudável, porque senão nós ficaremos sempre a assistir à repetição desses fatos. O senhor não acha que o poder público peca na parte de punição? Olha, a punição, aí eu vou remeter a outra coisa. Você diz, por que fala-se muito, crime do colarinho branco, os que têm dificilmente são julgados, cadê quem tem poder que vai julgado? É a tal da história. A lei processual brasileira, ela enseja em nome do que eu defendo, o amplo direito de defesa, mas enseja em nome desse amplo direito de defesa uma série interminável de recursos. E somente quem tem recurso é que pode contratar uma excelente banca para intentar todos os recursos que a lei permite, e isso vai retardando o processo, jogando para frente e repassando à sociedade o sentimento de impunidade. No tribunal não tem nenhum instrumento, que vocês estão ali limitados às ações do repasse do dinheiro, das licitações, enfim. É um instrumento que pudesse identificar, por exemplo, isso que está aqui em Brasília. Tem um deputado que tem uma empresa que é contratada pelo governo e fica esse jogo, repassa, libera um dinheiro, ele contribui para o caixa. Não tem como fazer esse cruzamento, vocês têm quem sabe quem são os donos das empresas, a empresa está recebendo dinheiro, não tem como o tribunal ajudar nisso de alguma maneira? Leandro, a sua pergunta me enseja dois tipos de resposta. Primeiro, é que quando concebeu-se o controle no país, imaginou-se o controle interno e o externo. O interno em cada poder. Você tem um controle interno do legislativo, do judiciário e do executivo. Do executivo é tão grande o volume de recursos que se movimenta que hoje é ministério. A CGU é um ministério e desempenhando um trabalho no acompanhamento do recurso. Então, ele faz o primeiro combate, é quem primeiro identifica. Quando ele identifica, ele formata o que seria, comparando na parte policial, ao inquérito, em que conclui com um relatório, assegura o direito das partes se pronunciarem e manda para o tribunal julgar. Isso não impede, obviamente, que o tribunal também, espanto é sua, possa implantar uma TCE, fazer com que se instale uma tomada de conta especial. Agora, são 12 mil órgãos para que nós fiscalizemos. Não é possível ter uma trava, o deputado é dono de uma empresa, essa empresa já não entra para receber nada. Aí seria problema da legislação que teria que impedir, não nós. Mas aí vem a segunda proposta, a segunda resposta à sua colocação. Nós estamos propondo também para essa rede de controle externo a implantação de duas coisas, um cadastro nacional de gestores e um banco nacional de dados. Não existe o Serasa para os maus pagadores? Que exista, então, esse Serasa, aspas, para os gestores, quem comete infrações e tal. E bancos de dados que a gente possa acessar informações, já que agora elas estão sendo até disponibilizadas na internet, mas algumas delas, pela sua natureza, são de caráter sigiloso, mas que possam as pessoas com a responsabilidade e ter o direito de acesso para poder realmente se atuar mais firmemente e de forma mais consistente. Agora, ministro, o senhor falou de ação preventiva. Nesse caso específico aqui do Distrito Federal, uma análise prévia do Tribunal de Contas local não ajudaria a desbaratar esse tipo de esquema? O Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele, como os dos estados, tem a competência no acompanhamento de todos os recursos estaduais, sem prejuízo da ação do controle interno que os estados já estão implantando. Eu penso que no Distrito Federal também haja. Agora, os recursos federais, porque o Distrito Federal vive fundamentalmente de verbas que lhe são destinadas pelo orçamento da União. O Tribunal de Contas da União não tem a obrigação de fiscalizar a aplicação desses recursos? Quando se trata de repasse de recursos federais para a obra, porque o outro é aquele fundo constitucional que vai para na área de pessoal, segurança e educação. Esse não está disciplinado já na Constituição, esse repasse. Agora, todos os convênios celebrados pelo governo federal com o governo do Distrito Federal ou dos estados, realmente esses daí nós auditamos, esses daí nós acompanhamos. Se não todos, porque, como eu disse, às vezes é impossível você estar presente. Nós somos, em todo o Brasil, 2.600 servidores, dos quais a metade, mais ou menos, é que são auditores que atuam.